E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu deck de Royal Base, beleza? Já teve torneios que eu fiquei em primeiro, em terceiro, né, top 4, em quinto. Teve torneio que eu fiquei em último, mas o último que eu joguei agora, eu fiquei em segundo lugar, beleza? Então eu vou falar sobre o deck, né, a minha lista, as modificações e umas coisas mais avançadas, né, que eu fui aprendendo ao decorrer, que eu vou usando o deck. Ele é um deck legal, relativamente barato, apesar de eu estar usando algumas coisas caras, né? E a Protoform de fato ser cara, porém, para a alegria do povo, a Protoform vai receber reprint. Então isso vai deixar o deck bem mais acessível, né? Pro pessoal que gosta. Então é isso. A propósito do vídeo é essa. Não se esqueça, deixa o like, compre os amigos, comenta alguma coisa aí e, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos lá conhecer a minha decklist de Royal Base. E passando aqui só pra lembrar pra vocês a promoção da Liga Digimon aqui, ó, tá aqui, ó. Você concorre a 24 dessa caixinha aqui maneira, isso mesmo. Já sabe como é que você concorre? A cada 100 reais de compras pelo Marketplace da Liga, você ganha um cupom. E usando o cupom Ritual Master, as suas chances dobram, beleza? Então imagine, você vai lá, compra suas cartas com conforto e segurança e ainda participa dessa promoção. Coisa boa demais. Então vai lá, participe e ajude esse humilde canalzinho, né? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Como sempre, começando pelo ovo, né? O ovo é muito simples. No começo do seu turno, você vai pegar um Digimon com Royal Base na sua mão, colocar no fundo da segurança e pegar o topo da sua segurança, né? Esse ovo aqui, ele na real, ele não te gera nenhuma vantagem, mas o deck ele funciona com essa característica de botar. Então, ele é um ovo que você é necessário, mas não é tão bom, né? Porque poderia ter alguma coisa além disso, ganhando de memória, fazer algo, mas não, é só botar a carta lá, né? O jogo já tá bem ultrapassado, estamos de um ovo novo. Mas enfim, no momento a gente é obrigado a usar ele e só ele, né? Que é a jogabilidade. Aí vamos lá, dos hooks, né? 4 do Fibimon, 4 do Fibimon, 4 do Fibimon, porque todos se chamam Fibimon, mas tudo bem. Vamos lá, aí você tem que pegar pela carinha, né? Esse daqui, da PT19, né? E o efeito dele, né, é que ele diminui o custo em 1 quando você for evoluir para Royal Base. O efeito da herança e da segurança é da 1000 DP. Aí vamos lá, mais 4 do Fibimon, né, que é o da BT23, que ele é CS, beleza? E o efeito dele, né, é que você vai revelar 3 cartas, pegar um Royal Base e um CS, beleza? Todos são Royal Base e alguns são CS, beleza? Interessante. Tudo o efeito na linha e na segurança também é da 1000 DP. Aí eu tô usando só 3 desse Fibimon aqui, que é a BT18, beleza? Porque eu tô rodando agora com números ímpares, então eu tô rodando 9 hooks. Não, 9 não, 11 hooks, entendeu? Ele é o menos interessante, beleza? O outro busca 2 cartas, o outro ajuda você a evoluir pelo custo reduzido. Ele, um play dele, pega uma carta, um Digimon com Royal Base e bota no fundo da segurança. Como a gente já tem um ovo para fazer isso de fato, raramente você vai querer dar on play dele só para isso. Mas é interessante que você tenha cartas de Royal Base para você poder fazer o deck interagir. E ele não é inútil, tô falando que o efeito dele é inútil, tô falando que ele não é o melhor possível para você dar on play, beleza? Mas existe, beleza? Agora os levels 4, beleza? Esse é o Asfimon, né, da BT18. Se eu tô usando uma única cópia, ele tem o Food Gate, que é Digimons com DP menor que o dele, não pode atacar, beleza? Eu acredito que esse efeito seria muito melhor no level 5. Eu deixaria esse level 5 na mesa ali com a Food Gate e tudo mais, porque ele com 4000 DP, só para Hulk, né? Então é aquele tipo de carta que você usa porque você precisa de mais nomes com Real Base, né? Então o efeito na segurança e gerência também é dar mais 1000 DP. Eu vou falar pra vocês que esse efeito de pedir o oponente bater, ele é bom no meta atual contra alguns decks, né? Por exemplo, o Rudimon mesmo, ele bate se você consegue encher, né? A herança dele vai estar 1000, e aí se tiver mais 2, ele vai estar 6, 7. Acaba que alguns decks você não consegue bater. Ou o Minimon mesmo, né? O Minimon tem que bater com os vizinhos pra tentar fazer vantagem, não consegue. Mas, em geral, não dá pra ter que usar mais de uma cópia. Pelo menos na minha opinião. Beleza? Aí, 4 do Forge Bimon. O Forge Bimon, na verdade, ele também não é tão bom. O efeito dele é que se um Royal Base iria ser do campo por algum efeito sem ser seu, né? Ele vai pro fundo da segurança e o bicho não sai. O deck não tem muitas formas de fazer spam, né? Então o deck fica muito frágil.
Então, ele é uma opção, porque ele existe e ele vai encher a segurança, beleza? Mas, honestamente, nenhum dos level 4 de Royal Base são insanos, assim, pra você falar, nossa, é por isso que eu tô usando 4 pau. Mas alguém deles eu tinha que usar, e esse aqui é mais bonito. Eu vou ser bem honesto pra vocês. Assim, na teoria, o efeito dele era pra ajudar. Como eu falei, eu não consigo fazer... Eu não consigo jogar ele por um custo reduzido de alguma forma, eu não consigo agressivar, nada, então é muito gasto de memória só pra isso. Se sair uma nova linha que jogue Royal Base com uma facilidade, né? O Deck Verde também tem esse negócio de Swarm, né? De spam. Agora sim, né? O Aspermon que é bom, né? Ele aqui é o do CS. E o efeito dele é quando ele evolui, ele joga um Tamer com Royal Base no texto, né? Que no caso, nesse deck aqui é só feito. Beleza? Aí também, mais uma vez, o efeito de herança e de segurança da 1000 DP, né? Level 4 fazem isso, então não tem problema de correr. Ele sim é o bom. Ele sim te gera vantagem ao evoluir. Eu acho que o Digimon hoje em dia já tá numa velocidade muito boa, que você vai evoluindo e gerando vantagem, beleza? O card game, ele vai evoluindo junto, né? Da jogabilidade. Então você evoluir e não acontecer nada, você evoluiu o seu Digimon. Nada aconteceu, não tem como, né? Que é o caso dos outros dois level 4. Esse aqui você vai fazer vantagem. Você sobe level 1, evolui pro level 3, evolui pro level 4, joga o Tamer, beleza? E aí vocês vão pro level 5, né? E aí vão pro level 5. E aí o level 5 eu tô usando 2 do Vespamon da BT19. Esse daqui, ele deleta um custo 2 e pra cada carta fez 5 na segurança, você aumenta em 2 o custo, né? Como eu falei em outro vídeo, era pra ele deletar custo 3 normalmente, porque custo 2 nem existe nesse jogo. Digimons com custo 2 existem, né? Mas enfim. Mas às vezes é interessante, né? Às vezes é interessante você eliminar o Fitgate, uma coisa que tá perturbando ali. Enfim. Aí nós temos o Canubimon, que é da BT28. 28 não. Meu, não chegamos na 24, já era 28. Enfim. Aí o efeito dele é dar Devolve 1 pra cada carta face-up que você tem na segurança. Beleza? Ele é interessante. O Devolve sempre é uma keyword muito boa, né? Uma forma de lidar com coisas de uma forma legal. Eu não vou falar que ele é ruim, não. Eu acho que esse daqui é o melhor level 5 que a gente tem, pelo menos pra lidar com componentes, beleza? Aí nós temos o Canubimon da BT23, beleza? Aí eu tô usando ele em maior cópia, né? E tipo assim, na verdade, não é que ele seja bom de fato, né? Ele também não gera vantagem, mas ele se protege, né? O efeito normal dele é que se ele ia sair do campo, você vira a sua segurança virada pra cima e pra baixo e ele não sai. Pronto. E a efeito de herança dele é proteger qualquer Royal Base. Então, em alguns momentos, né? Eu vou deixar ele solto assim, o cara vai lidar com ele. Aí não consegue lidar com ele normalmente, porque eu vou proteger. Aí o cara vai bater. E aí eu vou dar o Ace. E aí se ele tentar lidar com o Ace, o efeito de herança agora vai proteger o Ace, né? Então, essa é interessante. E falando do Ace, né? Obviamente, né? Nós temos aqui o boss do deck, o que faz o deck existir de fato, né? Ele não existe, tem que ser 4 cópias. Dá pra usar menos de 4 cópias, não. E, na verdade, ele é o deck. O nosso Tiger Vespamon, ele é, de fato, o deck. Beleza? Ele que vai bater e ele que dá motivos pra você encher a sua segurança. Beleza? Quando ele entra, né? Um Play Wind de volta. Ele vai botar uma carta com o Royal Base ou o Zaxxon, né? Ele é um Zaxxon também, de qualquer forma. No da sua mão ou no thread virado pra cima no final de segurança. E vai voltar um Digimon do oponente com DP menor que o dele pra mão do oponente. Então, ele é o que faz, né, esse efeitozinho de cada dano 1000 de DP ser minimamente relevante, né? Que honestamente não é. Mas enfim, ele normalmente, só na evolutiva dele, ele chega a 14. Aí ele bota mais um 15, 16, já é o suficiente pra se lidar com a maioria dos bichos que são possíveis de ser lidados, não tem nenhum tipo de proteção. Então, fora isso, não tem que fazer. E aí, né, ele tem aquele efeito quando ele suspende, você desvira a carta face-up, né, e ele levanta. E aí permite que você ganhe alguns jogos dando OTK no oponente, né? Você coloca algumas cartas ali na sua segurança, mais ou menos, 4, vai batendo, e aí quando ele entra é pra finalizar. Já chegou em alguns torneios, né? Tá jogando, e o que ia acontecer exatamente um problema de quando eu faço como todinho, e quando eu vou finalizar, eu acho uma option estranha, né? Teve o último torneio, eu queria fazer top 4, tava jogando pelo Timon. Tava com 5 segurança virar pra cima, era só bater e ganhar literalmente. E aí eu peguei uma
uma carta que é uma Exit Body, que o efeito dela é quando ela sai da segurança, né? Quando você checar ela, dá um de memória. Aí o cara ganhou um de memória e passou pra ele me deu outra carta. Né? Porque, literalmente, tava com 5 seguranças. Passei com um de memória pro cara e ele me matou. Nossa, incrível esse nosso joguinho. não pude fazer nada, né? Mas enfim. Então a dificuldade hoje do Hellblazer é mais essa, né? Ele tem umas opções estranhas. Nem devia ter essas opções estranhas no método, mas tem, né? Ah, eu tô usando Invisimon. Invisimon eu acho uma carta muito interessante, né? Eu não gosto de usar mais nenhum dos Royal Bases. Todos os Royal Bases eu acho eles medíocres. Beleza? A Crimimon, o outro Vespamon, né? Ou pra mim, ele tá fazendo muito bom, porque ele tem diversas utilidades, né? Ele entra, dá Devolve 2, beleza? E aí ele vai deletar um dos oponentes que tenha um ou menos evoluções. Pronto. E aí ele vai virar a carta do oponente da segurança dele pra cima. Pronto. Aí quando um Digimon seu checa uma carta na segurança face up, ele vai pro fundo da segurança face up. E aí ele deixa a linha evolutiva, que no caso é level 6. Isso é bom pra você lidar com alguma coisa e deixar um bicho preparado para tomar o Ace. Então é legal porque é uma interação bem interessante. E no fim do turno ele volta, né? Ele se joga na mesa e aí ele ativa o feitiço de novo, dá Devolve 2 e destrói. Então, se o combo passar, se você fizer ele evoluir ele, bater, vai pra segurança, você vai deixar o level 6 na mesa pra quando o cara atacar, você der o Ace e depois ele vai voltar da segurança, beleza? E é legal que no seu turno, se você conseguir fazer ele, né, junto do Tiger Mamon, que é bem difícil, como já expliquei, o deck não é um deck de fazer spam. Se ele conseguisse fazer isso com mais facilidade, seria legal. Como ele vai pra segurança, face up, ele conta por efeito do Tiger Mamon, porque o Tiger Mamon ele não vira carta do Royal Base, ele vira cartas que estão viradas pra cima. Pode ser qualquer carta, não necessariamente a Royal Base, carta de Royal Base. Então, como ele é uma carta virada pra cima, ele pode virar pra você atacar mais um ataque, caso você precise, né? Eu acho muito interessante. E também eu uso os medievais, né? Claramente, medieval, se você tem, você usa, né? Isso é lógico. O problema é se você não tiver, aí você não usa, né? Eu não tô usando plataforma, né? Eu já expliquei que tá caro, mas aí o pessoal fala, mas o medieval é mais caro. Sim, mas o medieval eu tenho pra outros decks. Eu já tinha medieval e aí ele foi enfrentado no Real Base, porque o Real Base é verde, né? E o medieval posso usar em todos os meus decks, literalmente. Né? E a plataforma eu só posso usar no Real Base. Então, pra mim, no meu jogo, valia mais a pena eu manter e não conseguir comprar a plataforma. Mas, como eu já falei no começo do vídeo, vai sair repente. Beleza? De Tamer, tô usando somente a Fei. Beleza? Eu estava usando na minha build o Setter. Beleza? E não é que o Setter seja uma ideia ruim. O problema é que a Fei é tão boa, mas tão boa, só que ela é muito custosa, custa 4. Então, mesmo que o Setter seja bom, só pelo fato dele ser Setter, né? Às vezes eu preciso da Fei. A Fei acelera o deck no começo, ela dá muita memória, beleza? Cada uma delas dá 2 de memória, beleza? Depois já tá testado. Então no mínimo, ele começa com 4 memórias, o cara tá com 1 vai pra 5, beleza? Então é interessante isso, beleza? Eu não tô dizendo que o set seja ruim. Seria até bom se tivesse um set Royal Base, né? Que provavelmente vai vir na próxima box. Mas no momento eu deixei bem centralizado só na Fei, beleza? Agora vamos para as options, né? As options é interessante eu falar alguma coisa. Tava sentindo muita falta no Royal Base de conseguir finalizar com poucas seguranças. Aí eu botei a final do banco hoje, beleza? Eu tinha um certo preconceito com ela, porque eu achava que ela é uma carta que, tipo assim, só chegava nas situações estranhas. E, pra falar a verdade, ela né? O efeito é o seguinte: você vai dar 3.000 de DP pro oponente com seu Digimon e bloque. Se com esses 3.000 de DP o seu Digimon ficar com mais de 16.000, aí ele vai ganhar Recruit e Recruit mais 1. Como eu expliquei, como os efeitos do Royal Base basicamente é dar mais DP, e só pela linha evolutiva o Tiger Mamon chega na mesa com 14.000, com esses 3.000 ele vai pra 17. Então ele vai ganhar Recruit mais 1. Beleza? Fora o resto que tem na segurança. Então, você consegue finalizar o jogo onde você precisaria de 5, beleza? Com 3 seguranças, você já ganha, dependendo da situação. Com 2 seguranças, você já ganha. Beleza? Se você tiver dado um tapinha antes. Então, ela vai entrar para suprir uma necessidade do deck, que é você precisar ter carta nessa segurança. Teve uma vez, né? Teve vídeo no canal, que aí que tava jogando contra o Malon do Shimon, que o Malon do Shimon deixou com 0 segurança. E aí eu tive que botar a option da Royal Base, né? Que a option da Royal Base
ela é diferente das outras cartas do deck, né? Porque primeiro ela pega a carta na segurança e depois ela se coloca. As outras cartas se colocam e depois pegam. Faz diferença quando você tá com 0 segurança. Quando tá com 0 seguranças, você primeiro pega e depois bota. Então quer dizer que você ganha 1. As outras cartas você primeiro coloca e depois pega. Ou seja, você continua com 0. Beleza? Então eu consegui fazer ela. Fiquei com uma. Depois o Tag Vespamon entrou. Botou mais uma, 2. E aí afinal do Zubagon, ela finalizou o jogo. Beleza? Que aí foram 5 stacks mais ou menos, eu acho que 4. E aí mais um ataque pra finalizar. Então, isso aqui é bem legal. Beleza? A final do Zubagon, ela vai te dar essa versatilidade pra você não perder automaticamente quando você ficar com pouca segurança. Beleza? E a falei da Royal Base, né? A Royal Base ela serve pra isso, ela se coloca na segurança. Ela tem essa interação de quando você tá com pouca segurança. Beleza? E ela diminui o custo de evolução em 1. O problema dela é que você é obrigado a usar esse efeito na primeira evolução. E aí quando você tá com grande segurança e vai evoluir do Hulk, o Hulk já diminui por 1, né? Aquele outro. E acaba que às vezes é inútil. Mas qualquer outro Hulk que você tiver que evoluir, você evolui de graça. Beleza? Aí continuando, eu tô usando Trader Trend. Eu só tô usando Trader Trend porque na verdade o deck verde ela tem essa aqui, né? A rádio potencial, que eu vejo muita deck de Royal Base não usando, né? Que eu até entendo. Eu mesmo expliquei nesse vídeo mais uma vez, o deck não tem potencial, né? Pra botar tanto bicho na mesa. Então, a rede potencial, o efeito dela é que você vira um Digimon seu pra um Digimon seu evoluir pelo custo de 205. Você pode virar o mesmo Digimon que você quer evoluir? Pode. Mas como você quer um deck de OTK, você quer bater, o ideal é que você vire um outro Digimon para o Digimon que você quer evoluir, fique em pé e possa bater. Por isso que ela acaba sendo tão bom. A Claim é aquela carta, né? Você revela 2 cartas top deck e pega uma vez. Pronto. E essa daqui é a rede potencial. Então eu entendo o cliente não usando, mas ela é muito boa. Ela já me ajudou muito. Você custa reduzindo em 5. Insano, né? E ainda mais quando você vem com as cable, né? Porque é muito legal você botar pouco bicho na mesa, você não tem muito bicho marcando na mesa. Vai criando sua linha na punta. Aí quando voltar pra você dá cable igual com o Royal Base, aí a sua linha sobe, aí se você tiver muito potencial, já vai evoluindo pelo 35, então de uma maneira, né? A cable é aquele negócio, né? Reduz o custo em 2, em 3, ela é custo 2, então na verdade você ganha 1 de memória. E depois, né, se por no seu começo do seu turno, você pega uma carta, um Digimon verde e bota no topo do deck. Se você não tiver Digimon, você invoca o Digimon que tem o DP ou menos. Beleza? E aqui eu tô usando essa Memory Boost, que essa Memory Boost aqui, ela pega tanto os Digimon verdes quanto os Digimon pretos, né? Na teoria, os Royal Base eles são pretos e verdes, né? Mas o Invisimon ele é só preto, então ela acaba pegando o Invisimon. E eu gosto do Invisimon, eu já expliquei quando tá falando do Invisimon. Beleza? Então é isso. O deck de Royal Base ele ainda tem muitos problemas, vou ser sincero com vocês. Ele ainda tá checando estranha segurança, ele não tem versatilidade, ele é tudo ou nada. E ele demora muito mais do que os outros decks, porque os outros decks do meta eles dão o OTK fazendo vantagem. Por exemplo, Galantimon. Galantimon ele vai subir o deck dele, destruindo a sua mesa e ganhando memória ao fazer isso, né? O Galantimon ele ganha memória quando mata um Digimon do oponente, e ele mata um Digimon do oponente, ataca matando um Digimon do oponente, evolui matando um Digimon do oponente, trashando cartas do seu deck, beleza? E aí se ele morrer também ganha memória, igual com o Nilmon. Então o Galantimon é uma prova que o deck ele precisa ir subindo, gerando vantagem. O Rudimon ele também faz isso, né? Ele vai tirando DP na mesa, batendo, ele dando da paridade, gerando vantagem, colocando bicho na mesa, colocando carta, né? Então, mais uma vez, uma outra prova de um deck que ele precisa fazer vantagem enquanto faz o jogado, beleza? Omnimon nem tanto, porém, os Omnimons por si só, eles são cartas que limpam a borda, eles não lidam com um bicho, não. Tem um Omnimon que destrói tudo com maior ataque, tem um que destrói com menor DP, né? Volta pro deck, volta pra mão. Então os Omnimons também fazem isso. Então quando eles chegam na união, ele limpa a mesa do cara, né? Então os decks do meta, então, além de dar o DK, eles lidam com a mesa. O Royal Base, o Tiger Vespamon consegue lidar com um bicho, beleza? Ele bota um bicho pro mão. Se aquele bicho tiver qualquer tipo de proteção, nem isso ele consegue fazer. E aí ele ainda tem que lidar com o do oponente, porque os outros decks no meta também tem essa vantagem, né? O Galantimon e o Omnimon, eles trasham. Até o Pyramidmon também. O Pyramidmon também é incrível. O Pyramidmon ele vai subindo as decks dele, vai tirando cartas da sua linha evolutiva, e aí tem carta da linha evolutiva que dá devolve, aí carta da linha evolutiva que dá 1 de memória,
né? E aí ele vai subindo e criando as técnicas. Enfim, o Digimon hoje em dia é o seguinte: você vai fazer sua linha gerando vantagem, beleza? E aí você consegue gerar sua linha, e quando você vai ver, você não gastou 1 de memória pra fazer isso. Então, você passou com 5 de memória pro cara, o cara vai fazer a linha dele todinha e continuar com 5 de memória. E aí 5 de memória ele vai usar pra fazer coisas além da jogada principal. Então isso gera versatilidade pro deck. Eu consigo fazer minha jogada no mínimo ali, e aí se você o máximo que você me der ali a mais é pra tentar fazer uma jogada assim pra tentar passar por algo estranho que você me deu. Mas enfim, né? É questão de meta, jogabilidade, o deck tem que se adaptar. E vai sair suporte para Hellbait, eu tenho certeza disso. Mas é isso, né? Por enquanto é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.